Olá, boa noite para todos vocês. Uma alegria enorme estar aqui hoje com vocês. Vamos trabalhar com esse tema aí de grandes complexidades e que fazem parte da nossa vida, do nosso cotidiano. O que a minha mãe tem a ver nas minhas escolhas amorosas? Que tema fantástico, quanta coisa temos para pensar. Então, onde começa essa história de amor entre a mãe e a sua filha, que de algum modo vai marcar a vida desta filha nas suas escolhas amorosas? A primeira coisa que nós precisamos identificar, então, que essa história, que esta marca, que este efeito deixado pela mãe na escolha amorosa de suas filhas, tem origens muito remotas, tem origens, na verdade, na ancestralidade da própria mãe. Eu vou repetir e vou explicar. Essa escolha tem origem na própria ancestralidade da própria mãe. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, como foi a vivência das relações com as figuras maternas desta mãe? Como foi a figura e a relação desta mãe com a sua própria mãe? Esse é um ponto que nós devemos procurar. Isso porque as mulheres que, a grosso modo, não tiveram uma boa relação com a mãe, elas vão ter duas saídas básicas a priori, duas básicas. Ou elas podem querer desejar ser muito mães na tentativa de reconstruir essa história, né? Ou elas vão ter dificuldades de serem mãe, especialmente de uma mulher, né? E muitas que dizem assim: não, eu quis ter uma menina porque eu tive uma relação muito ruim com a minha mãe. Bacana, mas eu posso dizer para você, mamãe, que nem sempre esse desejo veemente de ficar grávida de uma menina na tentativa de rehistoriar a sua relação com a mãe, nem sempre isso é sadio. Por quê? Ou seja, não desejar ter pode ter uma mesma fonte patogênica do que desejar ter. Como tenho falado, vamos lá, o mesmo sol que derrete a manteiga endurece o cimento. Ou seja, o fato de não querer ter uma filha pode ser fruto de uma ausência de elaboração. E o fato de querer ter muito também pode ser a falta de uma elaboração, né? Não estou dizendo aqui, naturalmente, que todas as mulheres que tiveram problema com as suas mães e querem ter uma filha, isso significa dizer que não há uma elaboração. O que eu estou querendo dizer é que isso não é, né, a priori, um sinal de que tudo está bem, porque esta mãe pode amar demais a sua filha e pode fazer com que este amor narcísico pela filha seja tão intenso, tão intenso, tão intenso que acaba sufocando esta criança. Daí a necessidade de trabalharmos todas essas questões, de olharmos para a gente, de olharmos para a nossa vida, para a nossa história, para o nosso passado, para o passado dos nossos ancestrais. Portanto, como foi essa relação com a sua mãe? E como essa mãe, né, desta menina, como foi a relação dela com a sua própria mãe, com a sua avó? Então isso é importante. Como estas mães transmitiram a maternagem, a feminilidade, o lugar feminino no mundo. Isso é muito importante. Então começa aí, né? Lembro daquela jovem que estava num casamento de uma prima e sentada ao lado de uma avó, e a avó diz assim: coitada, é mulher, vai casar, vai sofrer muito. Portanto, atravessando as gerações, você percebe que aí nesta mulher, a avó, que porventura, de repente, teve uma má transmissão também de um legado feminino que transmite para sua filha, que transmite para sua filha. Isso é transgeracional e nós temos que ter todo o cuidado. Então aí começa, em segundo lugar, que tipo de bebê, que tipo de criança foi essa mãe? Né? Como é que esta mãe viveu a sua infância, a sua adolescência,
ao longo do seu desenvolvimento, chegou a ser mulher. O tipo de bebê, o tipo de criança, o tipo de filha, o tipo de mulher que ela conseguiu se apropriar, isso é decisivo e, de algum modo, vai afetar as escolhas amorosas dessa filha. Portanto, a relação da escolha amorosa da filha sempre guarda algo da história da sua própria mãe, da sua avó e, quem sabe, até da bisavó. Outra coisa muito importante, que é muito necessário a gente falar aqui, é o seguinte: esta relação com a mãe, como ela se apropriou da sua feminilidade, isso é muito importante. Ou seja, a maneira como a mãe se apropriou da sua própria feminilidade, do seu lugar no mundo como mulher, vai afetar o nível de representação psíquica que essa mãe vai transmitir para sua filha. Eu vou repetir e vou explicar. Será que a sua mãe estava feliz em ser mulher? Será que a sua mãe estava feliz com seu corpo feminino? Ela se apropriou deste lugar. Ela vivia bem este lugar. Portanto, a mãe tem a tarefa de transmitir uma representação psicológica, inconsciente para sua filha. E quer ela queira ou não, ela está transmitindo, porque essa transmissão, ela se dá no cotidiano, nas idas e vindas da vida, né? Enquanto se está numa sala, enquanto ver um filme, enquanto está na cozinha, enquanto está no shopping, essa mãe transmite esse conforto existencialmente falando, ou seu desconforto de ser mulher, o seu desconforto do seu corpo feminino, né? Se ela sente que ela tem um valor por ser mulher e ela não é inferior ao homem e por aí vai. Portanto, as representações que têm como raiz a sua própria apropriação de ser mulher. Quando uma mãe se apropria do seu ser feminino, ela vai transmitir de uma maneira mais sadia essa feminilidade à sua própria filha. Essas representações se dão no cotidiano, elas são de ordens culturais e elas são de ordens vivenciais. Esta mãe, ela pode internalizar uma representação do que é ser mulher, o que é ser esposa de uma cultura, que acaba transmitindo também para sua própria filha. Portanto, aquilo que a própria mãe internalizou, sabe, entende, compreende, vive, pensa, assimilou do que é ser mulher no mundo, ela acaba transmitindo isso para sua própria filha. Bem, portanto, esta mãe, ela não apenas transmite uma representação do ser mulher. Segura essa que essa é muito importante. Não apenas uma representação do feminino, mas ela acaba transmitindo uma representação, preste atenção, da relação que ela tem com seu próprio parceiro. Quando a sua filhinha está olhando para você, ela não está olhando apenas para você como mulher, ela está olhando para você como esposa, ela está olhando para você como esposa de um homem, e ela está olhando para você como você trata, como você se relaciona com este homem. E quanto melhor for a sua relação, mais feliz for a relação, mais harmoniosa for a sua relação, obviamente, melhores serão as representações que você acaba transmitindo para sua filha. E essa é uma das razões, queridos, pela qual muitas mães acabam transmitindo uma representação conjugal ambivalente. Eu vou repetir e vou explicar. Ou seja, a criança, ela vai crescendo com a ideia, quero ou não quero casar? Poxa, mas mamãe sofreu tanto, ao mesmo tempo que deseja um objeto, ela não quer casar. Então há uma relação ambivalente com o casamento, com o matrimônio, porque ela quer fazer parte da vida de um homem, ela quer construir uma vida, um lar, né, uma família, mas ao mesmo tempo ela pode trazer uma certa ambivalência,
porque ela viu tantas coisas dolorosas, negativas, ela viu o sofrimento da sua mãe, ela pode ter visto o sofrimento, né, da sua mãe em função de uma traição e por aí vai. Portanto, ambivalência, né? Mas se essa mãe viveu tudo isso de uma maneira apropriada e foi elaborando isso ao longo da vida, ao longo da sua criação com a sua filha, mesmo que ela tenha vivido situações difíceis, mesmo que ela tenha passado por perdas, por desapontamentos, por decepção, ela pode elaborar e transmitir algo melhor para sua filha. Por isso que a relação entre mãe e filha traz repercussões diretas e muito fortes no tipo de conjugalidade que esta menina vai construir.